pra vencer, Rei de glória e poder, sobre a terra, céu e mar. Derrotou o inimigo, sobre a morte triunfou. Hoje reina soberano, sobre os céus tu és Senhor. Poderoso pra vencer, Rei de glória e poder, sobre a terra, céu e mar. Derrotou o inimigo, sobre a morte triunfou. Hoje reina soberano, sobre os céus tu és Senhor. Nosso Deus é poderoso pra vencer. Nosso Deus é poderoso pra fazer muito mais do que pedimos, muito mais do que pensamos, muito mais do que sonhamos, esperamos. Poderoso pra vencer, Deus de glória e poder, sobre a terra, céu e mar. Derrotou o inimigo, sobre a morte triunfou. Hoje reina soberano, sobre os céus tu és Senhor. Nosso Deus é poderoso pra vencer. Nosso Deus é poderoso pra fazer muito mais do que pedimos, muito mais do que pensamos, muito mais do que sonhamos, esperamos. Nosso Deus é poderoso pra vencer. Nosso Deus é poderoso pra fazer muito mais do que pedimos, muito mais do que pensamos, muito mais do que sonhamos, esperamos. Olá, amada igreja, o nosso boa noite, e que a graça e a paz de Cristo continue sobre a sua vida e que o seu domingo possa ter sido um domingo abençoado e que até o final desta noite, se a vitória do Senhor ainda não veio sobre a sua vida, que assim possa ser feito em o nome do Senhor Jesus. Hoje nós estaremos falando ali no texto sobre a aliança do Senhor com Salomão e sabemos que estamos vivendo em períodos que se encaixam também nesta palavra. Não por ser um texto lá em 2 Crônicas, no capítulo 7, que é do Antigo Testamento, porém, algo que nós podemos adaptar e saber que a palavra, ela nunca envelhece, ela nunca fica antiga. Então, queridos irmãos, neste momento, primeiramente quero orar com você. Muito obrigado, ó Deus amado, por tuas bondades, por tuas misericórdias e por tudo, ó Deus, que o Senhor tem nos concedido. Que seja agora a tua palavra lida e que assim ela possa ser explicada e entendida, ó Deus, acima de tudo, pelo teu santo e divino Espírito. Rogo, ó Deus, para que o Senhor continue conosco, pois em tudo nós carecemos do Senhor, em o nome de Cristo Jesus. Amém. Quero então fazer aqui a leitura, irmãos, a partir do versículo 11, 2 Crônicas, capítulo 7, a partir do versículo 11, que diz: Assim Salomão acabou a casa do Senhor e a casa do rei, e tudo quanto Salomão intentou fazer na casa do Senhor e na sua casa, prosperamente o efetuou. De noite apareceu o Senhor a Salomão e lhe disse: Ouvi a tua oração e escolhi para mim este lugar para a casa do sacrifício. Se eu cerrar os céus de modo que não haja chuva, ou se ordenar aos gafanhotos que consumam a terra, ou se enviar a peste entre o meu povo, se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e me buscar e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Estarão abertos os meus olhos e atentos meus ouvidos à oração que se fizer neste lugar. Porque escolhi e santifiquei esta casa para que nela esteja o meu nome perpetuamente. Nela estarão fixos os meus olhos e o meu coração todos os dias. Quanto a ti, se andares diante de mim,
como andou Davi teu pai, e fizeres segundo tudo o que te ordenei, e guardares os meus estatutos e os meus juízos, também confirmarei o trono do teu reino, segundo a aliança que fiz com Davi teu pai, dizendo: não te faltará sucessor que domine em Israel. Queridos, está aqui a palavra de Deus. Vimos aqui que nesse texto, mais uma vez, depois de toda aquela façanha que Davi passou sobre a sua queda, o pecado, o perdão de Deus realmente foi algo verídico. Muitos me perguntam: pastor, Deus realmente perdoou Davi? Sim, perdoou pelos erros que ele cometeu, houve consequências. Vimos lá que a espada nunca mais se apartou do reino de Davi, mas houve sim o perdão, é tanto que agora ele fala aqui para Salomão sobre a aliança que ele havia feito com o pai, com Davi. Então, só aqui para respaldar sobre a questão se Deus perdoou ou não a Davi. Sim, com certeza perdoou. Mas agora aqui é a questão com Salomão. E o Senhor está colocando para ele o que ele quer do seu povo. Interessante que quando eu li o texto, lembrei logo desses enxames de gafanhoto, que já está lá no Paraguai, estava na Argentina, está mais próximo agora do Brasil, e a gente vê essas questões, o Senhor enviando esses montes de gafanhoto. E para quem já foi da roça, que já tive a oportunidade de contar e ouvir, e eles também já assistiram uma devastação quando o gafanhoto entra numa lavoura, que destrói tudo assim em questões muito rápidas de dias. Mas assim, queridos, eu quero me fixar aqui naquilo que o Senhor pretende, aquilo que o Senhor quer de nós. Embora é um texto do Antigo Testamento, mas ele continua falando aos nossos corações, principalmente quando, olha a condição que Deus coloca justamente ali para que ele possa abençoar e evitar um desastre, um colapso, a derrota. Há uma condição. E esta condição, ela está aqui. Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, orar e me buscar e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Fico me perguntando, estamos aí diante desta pandemia, já temos falado na certeza de saber que também faz parte do cumprimento do que o Senhor Jesus havia dito, referindo-se às coisas que estariam acontecendo, precedendo então a sua volta. Não obstante, temos aqui o povo que é desobediente. Em um dos profetas menores, você vai ver lá um relato quando o Senhor Deus diz que o meu povo, ele é obstinado ao erro. Caso sério isso. A Bíblia toda ela nos admoesta, colocando sempre que a carne, a vontade humana, vai sempre declinar para o pecado. Coisa triste isso. Mas a graça salvadora de Cristo veio então, superabundou sobre o pecado. Nem tudo está perdido. E vimos aqui a condição que Deus coloca para Salomão, inclusive para ele mesmo. Se você se mantiver fiel, se você se mantiver como foi seu pai, andando em minha presença, então eu confirmarei o seu reino sobre Israel. Da mesma forma, como o Senhor fala a cada pastor, olha, se for fiel, eu vou te confirmar aí o seu ministério. Isso não é diferente, não. Só troca de época. E para você, como cristão, olha, as coisas para você serão confirmadas, serão abençoadas, se andares na minha presença.
A Bíblia te ensina a fazer isso. E é o que cada ser humano deve fazer. Mas toda vez, quando nos deixamos levar pelas concupiscências, que é aquela nossa vontade inerente da carne, que chamamos até de necessidades, mas no fundo, não passam de aquilo que nós olhamos, desejamos, enquanto que não deveríamos de estar olhando. Lembram que há poucos dias, no culto anterior, eu falei sobre abster-se sobre toda aparência do mal? E é justamente quando eu não faço isso, quando eu não me afasto da aparência do mal. Volto a repetir aquela frase que eu detesto ela, isso aqui não tem nada a ver. Isso me dói quando eu escuto isso. Lógico que tem a ver. Lógico que se eu desobedeço tem a ver sim, eu vou pagar um preço. E como que eu vou fazer isso? E geralmente quem faz estas coisas não gosta de fazer isso aqui, ó. Nem de se humilhar, muito menos de orar, e daí não vai conseguir buscar a face de Deus. Quantos vão para a igreja querendo buscar sucesso? Quantos que confundem sucesso com prosperidade? Olha, Salomão, ele fez todas as coisas, ele construiu a casa do Senhor de uma forma próspera, porque ele era obediente. E será sempre assim, meu querido irmão e irmã, você que está nos ouvindo, obedecer é o caminho para que nos leve à vitória. Mas entenda, não precisamos e não devemos de fazer trocas com Deus. Ele sabe como te recompensar. Ele sabe do que eu preciso e do que você precisa. Não precisa você gritar para Deus, porque Ele não é surdo. Não precisa você querer dizer que é como foi a oração do fariseu, porque Ele sabe que você não é. Mas aguarde em silêncio a aprovação do Senhor, clame, suplique a Deus pela sua vida, pela vida do seu próximo, porque os dias são maus. O mundo jaz no maligno. Nós lemos isso há poucos tempos aí. Mas a questão é, o que você entende sobre a questão do Evangelho? O que você diz para as pessoas a respeito de Jesus? Lembra que no culto da semana passada preguei sobre isso? Quando o Senhor Jesus, ele não estava preocupado de saber o que o povo falava dele. Principalmente, a preocupação do mestre era: e vós? Quem dizeis que eu sou para esse povo? Está lá em Mateus 16. E aí Pedro diz: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E quando há uma confissão de Cristo Jesus sobre a sua vida e sobre a minha, então somos salvos. Porque ninguém faz esta confissão que não seja pelo Espírito Santo de Deus. Então, queridos, caminhando mais uma vez aqui no texto que foi selecionado, ora, após então você se humilhar, ficar em oração, buscar se converter dos seus maus caminhos, deixa eu abrir um parênteses aqui, vamos lá em Atos capítulo 3, versículo 19, foi uma mensagem que Pedro estava proferindo em uma das sinagogas judaicas em Jerusalém. E assim diz lá o versículo: arrependei-vos, pois, e convertei-vos, para que sejam apagados os vossos pecados e venham assim os tempos de refrigério pela presença do Senhor. Fecha parênteses. Voltando aqui então para o texto, isto é converter dos seus maus caminhos. O que vai acontecer? Então, diz lá o texto, o Senhor falando para Salomão: eu ouvirei dos céus, perdoarei seus pecados e sararei a sua terra. Os gafanhotos já estão aí querendo invadir e acabar com as lavouras. Bom, isso aqui o texto também já falou, lá no versículo 13, né? Se eu cerrar os céus de modo que não haja chuva, ou se ordenar aos gafanhotos que consumam a terra, ou se enviar a peste entre meu povo, nós estamos vivendo isso.
Estamos no meio dessa peste aí, chamada Covid. Estamos aí já com os gafanhotos querendo se aproximar do Brasil. Os mais desentendidos vão dizer que isso aí é o diabo. O diabo ele só joga na sua fraqueza. Você fraquejou, já é o suficiente para ele. Você não fez nada para o reino de Deus, já é o suficiente para ele. Você falou mal do seu próximo, já é o suficiente para ele. Seja você pastor, seja você missionário, agiu de uma forma contrária à palavra de Deus, você se torna um herético. Porque heresia é tudo aquilo que contradiz a verdade da palavra. Mas o Senhor está estabelecendo aqui vamos dizer aqui, uma grande oportunidade. Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, orar, buscar minha face, se converter dos seus maus caminhos, então ouvirei dos céus. Faça isso, meu. Eu não sei o que lhe entristece, o que te perturba, o que te tira a paz. Mas uma coisa é certa, a falta de Jesus na vida do ser humano faz ele sentir todas estas coisas. Muitos tentam substituir esses vazios pelos prazeres da carne, pelo dinheiro, pelos passeios. É bom passear, não tem nada de mal você passear não. Pegar a sua família, dar aí uma passeada boa. Eu também estou precisando disso. Mas buscai primeiro o reino de Deus e toda a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Querido, você quer ser realmente feliz? Então, para ser feliz, você precisa crer que Jesus Cristo é o Senhor. Não há outro fundamento, não há outro caminho, não há outra verdade. Como diz lá em Atos 4:12, não há outro nome pelo qual somos salvos. Então faça isso. Esse é o nosso desejo, por isso estou aqui pregando a palavra nesta noite, por isso estamos aqui dedicando o nosso tempo, por isso estamos fazendo aquilo que Jesus nos manda fazer, por isso que nós estamos engajados em ajudar o próximo, não para aparecer, mas sim para que Cristo seja exaltado entre as nações, porque não há outra verdade. Então, se você ainda não faz parte de nenhuma igreja, por favor, abra o seu coração. O maior beneficiado será você, porque se você crer no seu coração, você será salvo ao confessar o Senhor Jesus como Senhor e Salvador de sua vida. Não quero te dizer que, estando em Cristo Jesus, você não vai passar mais por lutas. Pelo contrário, haverão bastante lutas. Mas o nosso general é Cristo. É Ele quem nos dá a vitória. Está lá em 1 Coríntios 15, 57. Mas graças a Deus que nos dá a vitória pelo nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Paulo profere esta mensagem e eu quero entregar essa mensagem a você também nesta noite. Que a sua vitória ela está garantida em Cristo Jesus. Ele fez o sacrifício, ele fez isso para que você pudesse realmente ter autoridade sobre o pecado, pudesse ser mais forte. Não você, mas é Ele quem lhe fortalece. Porque quem está em Cristo Jesus, nova criatura é, e as coisas velhas passaram e tudo se fez novo. Esse é o nosso desejo. Estou aqui realmente dedicando este momento a você que está nos ouvindo. Se você realmente se humilhar, orar, buscar ao Senhor de todo o seu coração e se converter dos seus maus caminhos, então não vai ter gafanhoto, não vai ter peste, não vai ter nada que venha a atrapalhar a sua comunhão com o Senhor. Não vai, porque Ele vai sarar a terra, vai acabar com os gafanhotos, vai impedir que eles destruam as lavouras, o trabalho daqueles que lutaram para colher a semente, da semente que plantaram, ali o seu grão. Então, queridos, se não houver oração, se não houver quebrantamento aí para a busca da face de Deus, se não houver conversão,
como que o Senhor vai ouvir e sarar essa terra, esse mundo que jaz no maligno. Faça isso, e se você sente o desejo de receber a Cristo no seu coração, nos comunique, estaremos orando com você. Você estará fazendo uma confissão, colocaremos aí no grupo da igreja que foi criado aí na semana passada, e todos saberão de que você creu e aceitou a Cristo em sua vida. Em breve nós estaremos orando juntos. Que Deus te abençoe. Vamos orar. Muito obrigado, Senhor, por esta noite que o Senhor está nos dando e que seja, Senhor, o restante dela em tua presença e que rogamos ao Senhor que toda esta semana seja realmente sob a tua proteção e que o Senhor nos guarde e abençoa, Senhor, o teu povo, como a minha vida também, a minha família e cada família, Senhor, que tem aberto seus lábios, seus corações, para que possam ouvir a tua palavra. E mais do que ouvir, que eles tenham a condição para poder executar esta palavra em obediência. Muito obrigado por tudo. E agora, que o amor de Deus Pai, a graça redentora de nosso eterno e Salvador Jesus Cristo e as doces consolações do teu Santo e Divino Espírito seja sobre a tua igreja, não só em Rancho Fundo, como também todo o teu povo espalhado sobre a face da terra. Amém e glórias a Deus. Eu desejo a todos uma semana de vitória em nome do nosso eterno e Salvador Jesus Cristo. Amém.